Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Começa agora o Comunidade na TV do Mirante do Leblon. Esse é um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro para mostrar a você todas as notícias, curiosidades, tradições da comunidade judaica. Vamos assistir agora as reportagens do programa de hoje. Rabin, no seu segundo mandato, foi um verdadeiro líder e não teve medo de mudar. Foram mais de 10 mil pessoas e do mundo inteiro, mais de 80% eram jovens. Hoje vou falar sobre uma expressão em Yiddish que é Kanai Nehore. Ose shalom bimroma, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru, amém. No último dia 4 de novembro, foi inaugurada a exposição Yitzhak Rabin, Derech HaShalom, na sede do movimento juvenil Abonim Dror, em Botafogo. Há 18 anos, em 1995, nesse mesmo dia 4, o então primeiro-ministro de Israel foi assassinado em uma praça de Tel Aviv pelo estudante Yigal Amir. Yitzhak Rabin seguiu uma longa carreira militar, se tornando general das Forças Armadas de Israel, até ocupar por 2 mandatos o cargo de primeiro-ministro do país. Rabin é uma referência em termos de política israelense, se você parar para pensar desde a fundação do Estado, o herói de guerra, é uma referência, um nome fundamental na construção da identidade israelense. Mas eu acho que no segundo governo Rabin, desde 92, ele começa a marcar uma nova forma de fazer política. Se costuma falar muito sobre Rabin e o processo de paz, mas o governo Rabin ele foi um governo muito importante em todos os aspectos. Ele tentou lidar de maneira definitiva com o início das grandes diferenças sociais em Israel, fazendo uma intervenção em termos de recuperação de desigualdades. Ele começou a refazer, ou deixou que o Ministério da Educação refazesse o currículo das escolas. Ele trabalhou com a ideia de um novo Israel, um momento de uma construção de uma normalidade. Rabin foi fundamental. O segundo governo Rabin foi fundamental para Israel. Rabin, no seu segundo mandato, foi um verdadeiro líder e não teve medo de mudar. Não só em relação aos acordos de paz, mas principalmente em relação à cara que Israel estava se tornando. Ele pretendeu, naquele momento, refazer o contrato social israelense e avançar em direção a uma nova sociedade israelense mais justa, com menos diferenças sociais e onde a paz fosse uma das referências possíveis também. Entre as inúmeras imagens da exposição, não podia faltar a foto histórica do aperto de mão entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat em 93, nos Jardins da Casa Branca, assinando o Acordo de Oslo, iniciando assim um processo de paz entre palestinos e israelenses. Na ocasião, em seu discurso, Rabin proferiu a seguinte frase: "Basta de sangue e lágrimas, basta." Enough of blood and tears. Enough. O diferencial de Rabin é esse, quer dizer, ele tinha a noção exata de que para se chegar a um acordo de paz, havia necessidade de se criar um canal de diálogo dolorido, difícil, mas que olhando no olho do outro, do palestino, ele falasse: eu que já apontei uma arma para você, estou disposto agora a baixá-la e começar a discutir. E é por isso que o conceito é processo de paz e não paz. A exposição começa com o visitante caminhando por esse corredor escuro até se deparar com um vídeo do último discurso de Rabin antes de ser assassinado. Em seguida, cartazes mostram como foi aquele fatídico dia na história do país, as repercussões nos jornais e a indignação popular. O assassinato de Rabin foi uma das experiências mais traumáticas do povo judeu, em nível pessoal também foi hipertraumático, Todo mundo que se lembra do assassinato sabe o que isso significou. Eu acho que ele trouxe retrocessos não só no campo da política, o processo de paz não avançou na ausência de Rabin, eu acho que Rabin era fundamental no processo de paz, sem o processo de paz não era a mesma coisa, mas não só nisso, acho que a sociedade israelense passou por um processo negativo, o assassinato não conseguiu se traduzir em alguma coisa positiva. Eu acho que é fundamental eventos como esse, que são eventos que não recuperam Rabin somente em 92, mas recuperam Rabin como uma referência de liderança. Aqui nesse espaço, vocês quiseram fazer uma retrospectiva sobre a história do Estado de Israel? Na verdade, a história do Rabin se confunde muito com a história de Israel, e aí a gente quis falar um pouco disso,
A gente chega aqui desde da história do Dreyfus e do Theodor Herzl, que queria constituir um Estado judeu, e aí passa pelas 4 primeiras aliotas, que são as aliotas mais importantes. Numa delas veio a família do Rabin, né? Rabin já nasceu em Israel, mas a família dele veio. Esse espaço a gente pensou de uma forma de humanizar Rabin. Então, falar um pouco dele como filho, como marido, como pai, como avô, e depois todas as influências que ele foi tendo ao longo da vida e que foi mudando, transformando ele no soldado da paz. A exposição também será visitada por alunos de escolas públicas e privadas e grupos guiados por instituições judaicas. Então não perca a chance de conhecer um pouco da história do líder Yitzhak Rabin. Até o dia 14 de novembro, a entrada é gratuita.